As almas debaixo do altar são simbólicas ou literais? Leiamos. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Apocalipse, capítulo 6, versos 9 a 11. Essa passagem é um problema para os mortalistas, adventistas do sétimo dia e testemunhas de Jeová, que creem que na morte a alma fica no estado de inexistência, até a ressurreição do corpo. Então, como explicar as almas diante de Deus clamando antes da ressurreição dos mortos? A saída é argumentar que almas aqui são simbólicas e dizem: o que clama desde o altar pedindo a Deus por justiça na terra não são almas literais, mas o sangue, a vida inocente desses mártires tirada injustamente. Para dar base ao argumento, fazem uma conexão com a passagem de Gênesis capítulo 4, versos 10, a exemplo do sangue de Abel, que clamava a Deus e dizem que tem o mesmo significado. Leiamos. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis capítulo 4, versos 10. Bom, basta comparar o texto de Gênesis 4, versos 10 com Apocalipse 6, versos 9 a 11, e fica claro que os textos têm significados diferentes. Em Gênesis 4, versos 10, a voz do sangue de Abel clama desde a terra. Está sendo usada uma figura de linguagem chamada personificação, que significa dar vida a algo inanimado. No caso, o sangue de Abel. É o sangue de Abel que clama. Enquanto em Apocalipse 6, versos 9 a 11, as almas dos mártires clamam debaixo do altar, não é o sangue dos mártires que está clamando, mas as almas dos que foram mortos. Portanto, a comparação é indevida. Bom, sabemos que o livro do Apocalipse tem muito simbolismo, porém, muitas passagens são literais. Os adventistas, por exemplo, quando vão advogar a sua particular doutrina do santuário, interpretam de forma literal, no livro do Apocalipse, os compartimentos no céu, os livros de registro. A regra é que uma passagem bíblica só deve ser interpretada simbolicamente se não for possível interpretá-la de forma literal. Na passagem em questão, não há como negar a literalidade do texto. Veja que diz: almas dos que foram mortos, ou seja, os corpos estavam mortos, porém as almas estavam diante do altar de Deus. Essas almas preservam atributos de uma consciência humana. Elas conversam com Deus, elas se reconhecem, elas se lembram, e Deus faz um diálogo racional com elas. O texto fala mesmo usando símbolos de seres individuais. O símbolo está conectado com realidades espirituais existentes. Existe uma conexão clara entre seres, as almas, e um ser, Deus. Vejamos uma outra passagem no Apocalipse que remete a essa mesma realidade. E vi tronos, e se assentaram-se sobre eles, e foram-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus,
e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versos 4. Perceba que João viu as almas. Ele não viu um sangue simbolicamente. Não é uma figura de linguagem. Ele viu as almas daqueles que foram degolados por serem fiéis a Jesus. Essas almas viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, não há como atribuir aqui um sentido figurado para essas almas. Mas um argumento infundado é dizer que o altar que aparece no texto simboliza o altar de sacrifício, e, consequentemente, não eram almas que estavam no céu. Bom, as almas dos mártires não estão debaixo do altar de sacrifício, não estão debaixo do altar de holocausto, que era onde os sacrifícios eram oferecidos no tabernáculo terreno, e uma representação do sacrifício vindouro de Cristo na cruz. O texto diz que elas estão debaixo do altar. Significa sobre a proteção de Deus, ou na presença de Deus. Outra objeção que os mortalistas fazem é que, se for mesmo almas que estão debaixo do altar, então esse céu deve ser um inferno, com tantas almas acotoveladas, amontoadas, aprisionadas. Mas onde é que o texto diz que as almas estão acotoveladas, amontoadas ou em uma prisão? Por acaso almas ocupam espaço? Outro argumento é dizer que essas almas não podem ser literais, pois pedem por vingança. As almas clamam a justiça divina sobre seus inimigos, e a vingança pertence a Deus. É o poder de Deus que traria alívio aos outros fiéis que ainda sofriam perseguições na terra. Leiamos. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Deuteronômio, capítulo 32, versos 43. Jesus aconselha tais almas a aguardarem com paciência, porque a solução final do julgamento somente aconteceria quando se completasse o número dos eleitos e mártires. O próprio Deus promete vingar os seus servos, daqueles que mataram seus corpos, mas não puderam matar suas almas. Vejamos. E ouvi o anjo das águas, que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, que eras e há de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar, que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Apocalipse, capítulo 16, versos 5 a 8. E por fim, um outro argumento é que as almas não são literais, porque o texto fala que foram dadas vestes brancas. Vejamos. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse 6, versos 11. Bom, usar esse argumento é ir contra o próprio argumento, já que interpretam essas almas como o sangue dos mártires que clamavam. Por acaso o sangue pode se vestir? É claro que essas vestes brancas está em sentido figurado. Vestes brancas simbolizam pureza, santidade e justiça. Portanto, o texto de Apocalipse 6, versos 9 a 11,
e Apocalipse 20, versos 4, são muito claros. Todos esses argumentos apresentados pelos mortalistas para negar a sobrevivência da alma são frágeis e inconsistentes. Você pode até não crer nas Escrituras, mas não dá para mudar o que está escrito.